Irmãos e irmãs em Cristo, venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje vou falar sobre a série O Grande Conflito, o reformador suíço ou Zwinglio versus Suíça. O reformador que morava no país da Suíça, que foi outro reformador, que continuou a saga de João Wycliffe, depois Martim Lutero, que era John Hus e Jerônimo. Agora, a saga foi com ele. Eu vou ler a história dele, que é a serva do Senhor L.G. White relatou, e vou aplicar para vocês essa história de superação e de amor a Deus, a fé que eu falo sempre aqui nos meus vídeos, que as pessoas estão faltando ter, que era a fé. Antes de falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receber o meu vídeo. Deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem. Para se inscrever no meu canal é grátis. É zero, de custo. Não paga nada. É grátis se inscrever no meu canal, deixar seu like. Me ajuda aqui no YouTube. Quantos mais likes que vocês deixarem, me ajuda aqui no YouTube. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Tá ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia maravilhoso, dia do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e amor. Muito obrigado, meu Deus. Que no vídeo de hoje, Senhor, eu possa mostrar a história desse reformador suíço que batalhou contra as heresias da Igreja Católica, que batalhou contra as mentiras propagadas para o povo. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje contar essa história maravilhosa. Preciso da ajuda do Senhor, meu Pai, para ficar comigo nesses minutos e segundos que eu professar a sua palavra, meu Deus. Faça-me de mim o seu servo. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O reformador suíço. Na escolha dos instrumentos para a reforma da igreja, o mesmo plano divino é visto como foi na formação da igreja. O mestre divino passou pelos grandes homens da terra, portadores de títulos e ricos em bens materiais, acostumados a receber elogios e homenagens como os líderes do povo. Eram tão orgulhosos e autoconfiantes em sua ostentada superioridade, que não podiam ser moldados para simpatizar com seus semelhantes e tornaram-se colaboradores com o humilde homem de Nazaré. Isso está em Mateus capítulo 4, versos 19. Esses discípulos eram humildes e receptivos, quanto menos houvessem sido influenciados pelos falsos ensinos de seu tempo, tanto com maior sucesso poderia Cristo instruí-los e treiná-los para o seu serviço. Foi assim também nos dias da Grande Reforma. Os grandes reformadores eram homens de vida humilde, homens mais do que quaisquer outros de sua época, livres do orgulho de posição e da influência da intolerância e corrupção do clero. É o plano de Deus empregar humildes instrumentos para obter grandes resultados. Então a glória não será dada aos homens, mas àquele que opera através deles, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Poucas semanas depois do nascimento de Lutero, em uma cabana de minério na Saxônia, Ulisses Zílio nascia em uma choupana de pastores entre os Alpes. A atmosfera que circundou a infância de Zwinglio e suas primeiras lições foram apropriadas para prepará-lo para sua futura missão. Trazido às cenas da magnificência natural, beleza e reverente sublimidade, sua mente foi cedo impressionada com o senso de grandeza, do poder e da majestade de Deus. A história de bravos feitos obtida sobre suas montanhas nativas despertou suas aparições juvenis, e ao lado de sua piedosa avó, ele ouviu as poucas mais preciosas histórias da Bíblia que ela reunira de entre as lendas e tradições da igreja.
Com ávido interesse, ele ouviu dos grandes feitos de patriarcas e profetas dos pastores, que guardavam seus rebanhos nas montanhas da Palestina, onde os anjos lhe anunciaram o bebê de Belém e do homem do Calvário. Como João Lutero, o pai de Zwinglio, desejou uma educação para seu filho. O menino foi muito cedo enviado de seu vale nativo para a escola. Sua mente rapidamente se desenvolveu e bem cedo se tornou uma questão importante encontrar professores competentes para instruí-lo. Na idade de 13 anos foi para Berna, onde possuía a mais proeminente escola da Suíça. Ali, entretanto, um perigo se levantou e ameaçava destruir o futuro promissor de sua vida. Esforços determinados foram empreendidos por frades para atraí-lo para um monastério. Os monges dominicanos e franciscanos estavam em rivalidade pelo favor popular. Para assegurar a vantagem sobre seus rivais, eles não economizavam nos adornos de suas igrejas, na pompa de suas liturgias e nas atrações de suas famosas relíquias e imagens operadoras de milagres. Os dominicanos de Berna viram que, se pudessem ganhar este talento jovem estudante, eles assegurariam ganho e honra, sua tenra idade e sua natural habilidade como orador e escritor, e seu gênio para música e poesia seriam mais eficazes do que toda sua pompa e exibição em atrair as pessoas para os seus serviços e, deste modo, incrementar as entradas de sua ordem religiosa. Pelo engano e lisonjas excessivas, eles empregaram seus esforços para induzir Zwinglio a entrar para o seu convento. Lutero, enquanto estudante, havia se enclausurado em uma providência de Deus e o libertado. A Zwinglio não seria permitido encontrar esse mesmo perigo. Providencialmente, seu pai foi avisado dos desígnios dos frades. Não tinha a intenção de permitir que seu filho seguisse a ocasionalidade a vida inútil dos monges. Viu que sua utilidade futura estava em risco e orientou-o a voltar para casa sem demora. A ordem foi obedecida, mas o jovem não poderia estar muito satisfeito em seu vale natal e depressa recomeçou seus estudos, figurando-se depois de algum tempo na Basileia. Foi ali que Zwinglio primeiramente ouviu o evangelho da livre graça de Deus. Wintenbach, um professor de línguas antigas, tinha, enquanto estudado grego e hebreu, sido conduzido às Santas Escrituras, e deste modo raios da divina luz eram enraizados nas mentes de estudantes sobre sua instrução. Ele declara que havia uma verdade mais antiga e de valor infinitamente maior que as teorias ensinadas por estudiosos e filósofos. Esta antiga verdade era que a morte de Cristo é o único preço pelo resgate do pecador. Para Zwinglio, estas palavras eram como os primeiros raios de luz que precedem o amanhecer. Zwinglio foi logo chamado de Basileia para entrar em seu ministério. Seu primeiro campo de trabalho foi em uma comunidade alpina, não muito distante de seu vale natal. Tendo recebido ordenação como um padre, devotou-se com toda a sua alma em busca da verdade divina, pois estava bem atento, dizia um reformador contemporâneo, quanto deve saber aquele para o qual o rebanho de Cristo é confiado. Willi. Quanto mais pesquisava as Escrituras, mais claramente aparecia o contraste entre as suas verdades e as heresias de Roma. Ele se submeteu à Bíblia como a palavra de Deus, a única norma suficiente e infalível. Viu que ela deveria ser sua própria intérprete. Não tentou explicar as Escrituras a fim de sustentar uma teoria ou doutrina procebida, mas manteve seu dever aprender qual é o seu ensino direito e óbvio. Buscava dispor de toda ajuda para obter um pleno e correto entendimento de seu significado, e invocou a ajuda do Espírito Santo, ao qual ele declarou revelar-se-á para todos aqueles que buscavam em sinceridade e com coração. As Escrituras, dizia Zwinglio, vêm de Deus, não do homem.
E o mesmo Deus que ilumina dar-te-ei a entender que a palavra vem de Deus. A palavra de Deus não pode falhar. Ela é luz, ela mesmo se explica, ela se revela, ela ilumina a alma com toda a salvação e graça. Conforta em Deus, humilha-a, assim ela se perde e nega-se e abraça a Deus. Willie. A verdade dessas palavras de Zwinglio tinha se provado. Falando de sua experiência neste tempo, ele escreveu depois: quando comecei a me entregar totalmente para as escrituras sagradas, filosofia e teologia escolástica estariam sempre suscitando desgradado para mim. Enfim, isto é que falo: você deve deixar tudo que se engana e aprender o significado de Deus explicitado perante em sua própria simples palavra. Então comecei a pedir a Deus e por sua luz as escrituras se tornaram muito mais fáceis para mim. Willie. A doutrina pregada por Zwinglio não foi recebida de Lutero, era a doutrina de Cristo. Se Lutero prega Cristo, dizia o reformador suíço, ele faz o que eu faço. Ele tem conduzido a Cristo muito mais almas que eu. Assim seja, ainda assim não levo outro nome que o de Cristo, de quem sou soldado e que unicamente é a minha cabeça. Nunca foi escrita uma única linha para Lutero ou de Lutero para mim. E por quê? Para que possa ser manifesto para todos com uniforme e é o testemunho do Espírito de Deus, uma vez que nós, que não tivemos nenhuma comunicação um com o outro, ensinamos a doutrina de Jesus Cristo como tal uniformidade. De Aubigné. Em 1516, Zwinglio foi convidado para se tornar um pregador no convento de Einsiedeln. Ali ele teve uma visão bem próxima das corrupções de Roma e começou a exercer influência como reformador, que seria sentida bem além de seus Alpes nativos. Entre as grandes atrações de Einsiedeln estava uma imagem da Virgem, a qual diziam tinha o poder de efetuar milagres. Sobre o portão do convento estava a inscrição: aqui pode ser obtida a completa remissão dos pecados. Peregrinos em todas as estações recorriam à capela da Virgem, mas na grande festividade anual de sua consagração, multidões vinham de todas as partes da Suíça, e mesmo da França e Alemanha. Zwinglio, grandemente aflito ante o cenário, aproveitou a oportunidade para proclamar a liberdade mediante o Evangelho para estes escravos da superstição. Quer dizer, só uma breve sublinhada aqui. É o que acontece hoje. Cara, você vê pessoas sinceras na Igreja Católica, que elas sendo enganadas. Na Igreja evangélica, que elas sendo enganadas. Na Católica, sendo enganadas por mentiras, por falsas imagens. E na evangélica, mentiras que os pastores proclamam da palavra, contra a palavra de Deus. Mesmo com a Bíblia na mão, eles conseguem contorcer a palavra e passar para vocês, fiéis. Para passar a mentira que eles têm pronta, cara, para te enganar. Por isso que, como os reformadores da Idade Média, eu e vocês tem que enganar. Tem que parar de ser enganado. Parar de cair em armadilhas. Temos que acordar para a verdade. Examinar as Escrituras para ver se você está sendo enganado ou não. E o carimbo na folha. Quero que você e eu estavam e ainda continua sendo enganado.
temos que acordar para a verdade. Não imaginem, dizia ele, que Deus está neste templo mais do que em qualquer outra parte da criação. Em qualquer lugar que tenham fixado na habitação de vocês, Ele está ao redor e os ouve vocês. O que poder pode haver em trabalhos de nenhuma serventia, tediosas peregrinações, ofertas, orações, e para a Virgem e os santos para assegurar para vocês o favor de Deus? Que significam as palavras multiplicadas em oração? Que eficácia é um capuz polido, uma cabeça rapada, vestes compridas e flutuantes, ou chinelos adornados com ouro? Deus olha para o coração e nosso coração está longe de Deus. Cristo, ele disse que ofereceu a si mesmo na cruz, uma vez por todas, e é o sacrifício e vítima que satisfaz por toda a eternidade, pelos pecados de todos os crentes. De Albigné. Para muitos ouvintes, esses ensinos não eram bem-vindos. Era um amargo desapontamento para ele ser demonstrado que sua exaustiva viagem tinha sido feita em vão. Não podiam compreender o perdão oferecido gratuitamente através de Cristo. Estavam satisfeitos com o velho caminho para o céu, o qual Roma lhes havia delineado. Recuavam da perplexidade de procurar por algo melhor. Era mais fácil confiar a sua salvação aos padres e ao Papa do que buscar pureza de coração. É o que acontece hoje. Não examinam a Bíblia, quer se apegar às palavras dos padres e de frades, de diáconos. Não podem. É somente a Bíblia que temos que examinar. Mas outra classe recebeu com alegria as novas da redenção por meio de Cristo. As observâncias ordenadas por Roma tinham fracassado em trazer paz para a alma, e pela fé eles aceitaram o sangue do Salvador como propriação. Estes retornaram aos seus lares para revelar a outros a preciosa luz que haviam recebido. Amém. Esses compreenderam. E vocês hoje compreenderiam? Se algum reformador desta época, depois de uma missa, chegasse, todos os fiéis para o lado de fora da igreja, ele proclamasse que Zwinglio fez, na festa, lá da Virgem? Para você fazer isso, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que estar em comunhão com Deus. Aí você terá resultado. A verdade era deste modo levada de comunidade em comunidade, de cidade em cidade, e o número de peregrinos para o convento da Virgem diminuiu grandemente. Houve uma redução das ofertas e, consequentemente, no salário de Zwinglio, que foi demitido por eles. Mas isto lhe causou apenas alegria, pois ele viu que o poder do fanatismo e da superstição havia sido quebrado. Dinheiro? Salário? Por levar mentiras? Jamais. Salários, para trazer a verdade, não mentira. As autoridades da igreja não estavam cegadas para o trabalho que Zwinglio estava desenvolvendo, mas até aquele momento eles evitaram interferir, esperando ainda segurá-lo para a sua causa. Eles empregaram esforços a fim de ganhá-lo com lisonjas, e enquanto isso a verdade estava ganhando lugar nos corações do povo. Os esforços de Zwinglio em Eisleben o haviam preparado para um campo maior. E neste ele estava para entrar em breve. Depois de 3 anos ali, ele foi chamado para o ofício de pregador na Catedral de Zurique. Esta era então a mais importante cidade da Confederação Suíça, e a influência exercida ali seria largamente sentida.
Os eclesiásticos cujo convite veio a Zurique estavam, entretanto, desejosos de evitar qualquer inovação e resolveram instruí-lo quanto aos seus deveres. Você empregará toda a energia, diziam eles, para arrecadar ofertas da Assembleia, sem ignorar a menor. Os exortará a serem fiéis tanto do púlpito quanto do confessionário, a pagarem todos os dízimos e ofertas e a testificar pelas suas ofertas e seu cuidado pela igreja. Será diligentemente para aumentar as entradas que vêm dos doentes das massas, em forma geral todas as ordenâncias eclesiásticas, assim como por administração de sacramentos, por pregações e pelo cuidado pessoal do rebanho. Adicionaram seus instrutores. Estas são também obrigações do sacerdote. Mas para a execução destes, você pode empregar um substituto para agir em seu lugar, especialmente na pregação. Deverá administrar os sacramentos apenas para as pessoas de distinção, isto quando especialmente solicitado. A você não é permitido administrá-los indiscriminadamente a pessoas de todas as classes. De Aubigné. Zwingli ouviu em silêncio a estes encargos e, em resposta, após expressar sua gratidão pela honra de ser chamado a este importante cargo, ele começou a explicar o curso ao qual se propunha a adotar. A história de Jesus, ele dizia, tem sido por muito tempo mantida fora da vista do povo. É meu propósito ensinar sobre todo o Evangelho de acordo com São Mateus, discorrendo unicamente das fontes das Escrituras, falando de todas as suas profundezas, comparando texto com texto, e empregando fervorosas e incessantes orações para que me seja permitido descobrir o que é a mente do Espírito Santo. É para a glória de Deus, para o louvor de seu único Filho, para a salvação de almas e para a sua instrução na verdadeira fé, que eu desejo consagrar meu ministério. De Aubigné. Embora alguns dos eclesiásticos desaprovassem seu plano e esforçar-se por dissuadi-lo, Zwingli permaneceu impassível. Declarou que não estava para introduzir nenhum novo método, mas sim o antigo método empregado pela igreja em seu início, nos tempos de sua pureza. Já o interesse havia sido desperto pelas verdades que ele ensinava, e o povo se agrupava em grande número para ouvir sua pregação. Muitos que tinham há muito deixado de assistir às reuniões estavam entre os seus ouvintes. Começou seu ministério por abrir os evangelhos e ler e explicar aos seus ouvintes a inspirada narrativa da vida, ensinos e morte de Cristo. Ali, como em Siledim, ele representou a palavra de Deus como a única infalível autoridade e a morte de Cristo como o único completo sacrifício. É para Cristo, ele dizia, que eu desejo conduzir vocês. Para Cristo, a verdadeira fonte de salvação. De Aubigné. Em torno do pregador se juntavam pessoas de todas as classes, destes líderes de governo e professores até artesãos e camponeses. Com profundo interesse, eles ouviam as suas palavras. Não somente proclamava o oferecimento de salvação gratuita, mas destemidamente censurava os enganos e corrupções daqueles tempos. Muitos retornavam da catedral louvando a Deus. Este homem, eles diziam, é um pregador da verdade. Ele será nosso Moisés para nos conduzir fora das trevas deste Egito. De Aubigné. Mas embora seu trabalho fosse recebido com grande entusiasmo a princípio, depois de um tempo a oposição se levantou. Os monges se colocaram para impedir sua obra e condenar seus ensinos. Muitos a assaltavam com chacotas e zombarias. Outros recorriam à insolência e ameaças. Mas Zwingli suportava a todos com paciência, dizendo, se nós desejamos ganhar almas para Jesus, nós precisamos aprender a fechar os olhos a muitas coisas que nos fazem frente em nosso caminho. De Aubigné. Com certeza, essa frase serve para os dias de hoje. Ou eu estou errado? Ou eu estou enganado? Olha as igrejas de hoje.
Depois vocês falam para mim no comentário, quero se eu não tenho razão. Neste tempo, um novo fator veio para avançar a obra da reforma. Certo Luciano foi enviado a Zurique com alguns dos escritos de Lutero por um amigo da fé reformada na Basileia, o qual sugeriu que a venda desses livros pudesse ser um meio poderoso para a difusão da luz. Verifique, e ele escreveu para Zwinglio, se este Luciano possui prudência suficiente e habilidade. Se assim for, deixe-o levar de cidade em cidade, de vila em vila, de vilarejo em vilarejo, e até mesmo de casa em casa, e em toda a Suíça, carregando com ele os escritos de Lutero, e especialmente sua exposição da oração do Senhor escrita para os leigos. Quanto mais forem conhecidos, tanto mais compradores eles encontrarão. De Aubigné. Deste modo, a luz encontrou entrada. No tempo em que Deus está preparando a quebra das algemas da ignorância e da superstição, então é que Satanás trabalha com maior poder para envolver os homens em trevas e segurar seus grilhões ainda mais firmemente. Como homens estavam se levantando em diferentes lugares para apresentar ao povo perdão e justificação por meio do sangue de Cristo, Roma começou com renovada energia a abrir seu mercado por toda a cristandade, oferecendo perdão por dinheiro. Todo pecado tinha seu preço, e os homens eram garantidos livre permissão para o crime. Se os tesouros da igreja fossem mantidos cheios, deste modo os dois movimentos avançaram. Um oferecimento do perdão de pecados por dinheiro e o outro perdão por intermédio de Cristo. Roma permitiu o pecado, fazendo dela sua fonte de renda. Os reformadores condenavam o pecado e apontavam para Cristo como a apropriação e o libertador. Na Alemanha, a venda de indulgências tinha sido comissionada aos freis dominicanos e era conduzida pelo infame Tetzel. Na Suíça, o tráfico foi colocado nas mãos dos franciscanos, sob o controle de Sansão, um monge italiano. Sansão já tinha feito bons serviços para a igreja, tendo garantido imensas somas na Alemanha e Suíça para encher o tesouro papal. Agora ele atravessou a Suíça atraindo grandes multidões, expoliando os pobres camponeses de seus parcos ganhos e exigindo ricas doações das classes abastadas. Mas a influência da reforma já fizera se sentir restringido o tráfico, embora ela não pudesse impedi-lo. Zwinglio estava ainda em Sietlin, quando Sansão, pouco depois de entrar na Suíça, chegou com o seu comércio ilícito nas vizinhanças da cidade. Sendo informado de sua missão, o reformador imediatamente colocou-se em oposição a ele. Os dois não se encontravam, mas tal era o sucesso de Zwinglio em expor as pretensões do frei que ele foi obrigado a partir para outros distritos. Em Zurique, Zwinglio pregou zelosamente contra os negociantes do perdão. E quando Sansão se aproximou do lugar, ele foi encontrado por um mensageiro do concílio com uma intimação onde se esperava que ele se fosse. Ele finalmente assegurou uma entrada por estratagema, mas foi rejeitado sem a venda de um único perdão e logo em seguida deixou a Suíça. Um forte impulso foi dado à reforma com o aparecimento de peste ou grande morte, que varreu a Suíça no ano de 1519. Como homens eram deste modo trazidos face a face com um destruidor, muitos eram levados a sentir quão vão e sem valor era o perdão que eles tinham adquirido recentemente. E eles almejaram por uma base mais segura para sua fé. Zwinglio em Zurique caiu doente. Ele ficou tão mal que toda a esperança de seu restabelecimento foi abandonada. Ele foi amplamente circulada a notícia de que ele estava morto. Naquela hora de provação, sua esperança e coragem foram inabaláveis. Olhou com fé para a cruz do Calvário, confiando na suficiência propiciação pelo pecado. Quando ele voltou dos portões da morte, foi para pregar o evangelho com maior fervor do que nunca antes, e suas palavras exerciam um extraordinário poder. O povo saudou com alegria e seu bem-amado pastor, que retornava para eles da beira da sepultura. Eles mesmos tinham vindo da assistência dos doentes e moribundos, e eles sentiriam como nunca antes o valor do evangelho.
Zwinglio tinha chegado a um claro entendimento de suas verdades e tinha mais completamente experimentado em si mesmo seu poder renovador. A queda do homem e o plano da redenção eram os assuntos sobre os quais ele meditava. Em Adão, dizia ele, nós estamos todos mortos, totalmente arruinados em corrupção e condenação. Willie. Mas Cristo comprou para nós uma redenção eterna. Sua paixão é um eterno sacrifício e tem uma eficácia perpétua. Ele satisfaz a justiça divina para sempre em favor de todos aqueles que confiam nele com uma firme e inabalável fé. Ainda assim, ele falava claramente que os homens não estão livres por causa da graça de Cristo para continuar no pecado. Onde quer que haja fé em Deus, Deus habita. Lá Deus habita, e onde Deus está, existe um zelo despertado, ao qual constrange e conduz os homens às boas obras. De Albigné. Tal é o interesse na pregação de Zwinglio que a catedral enchia-se a ponto de não comportar a multidão que influía a fim de ouvi-lo. Pouco a pouco, de maneira que eles podiam suportar, ele abria a verdade aos seus ouvintes. Ele era cuidadoso em não introduzir o princípio, poucos que iriam alarmados e corrigir gerar preconceito. Seu primeiro trabalho era ganhar seus corações para os ensinos de Cristo, abrandá-los pelo seu amor e manter diante deles seu exemplo, e à medida que eles recebiam os princípios do Evangelho, suas crenças e práticas supersticiosas seriam inevitavelmente abandonadas. Passo a passo, a reforma avançava em Zurique. Em um alarme, seus inimigos se levantaram para ativa oposição. Um ano antes, o monge de Winterberg tinha proferido-se não ao Papa e ao Imperador em Ormans, e agora tudo parecia indicar uma resistência similar às pretensões papais em Zurique. Repetidos ataques foram feitos a Zwinglio. Nos quartéis papais, de tempos em tempos, discípulos do Evangelho eram levados à fogueira. Mas isto não era suficiente. O professor de heresias deveria ser silenciado. De acordo com isto, o bispo de Constança despachou 3 delegados para o concílio de Zurique, acusando Zwinglio de ensinar ao povo a transgredir as leis de sua igreja. Ameaçando deste modo a paz e a boa ordem da sociedade, resultaria a anarquia universal. Zwinglio explicou que ele tinha estado por 4 anos ensinando o Evangelho em Zurique, a qual era mais tranquila e pacífica de qualquer outra cidade na Confederação. Não é então, disse ele, o cristianismo a melhor salvaguarda da segurança geral. Willie. Os delegados tinham exortado os conselheiros a continuar na igreja, fora da qual eles declaravam não há salvação. Zwinglio respondeu, não deixem que esta acusação os mova. O fundamento da igreja é a mesma rocha, o mesmo Cristo que deu a Pedro o seu nome, porque este confessou fielmente. E em toda nação, qualquer que crê em todo o seu coração no Senhor Jesus é aceito por Deus. Aqui verdadeiramente está, esta é a igreja fora da qual ninguém pode ser salvo. De Albigné. Como resultado da conferência, um dos delegados do bispado aceitou a fé reformada. O conselho declinou de tomar ação contra Zwinglio e Roma se preparou para um novo ataque. O reformador, quando avisado dos seus planos e seus inimigos, exclamou, deixam que venham, eu os temo assim, como o penhasco saliente teme as ondas que trovejam nos seus pés. Willie. Os esforços dos clérigos apenas fomentaram a causa a qual eles buscavam submeter. A verdade continuou a se alastrar. Na Alemanha, seus adeptos, deprimidos pelo desaparecimento de Lutero, encojararam-se quando viram os progressos do Evangelho na Suíça. Assim que a reforma se tornou estabelecida em Zurique, seus frutos foram mais completamente vistos na supressão do vício e na promoção da ordem e harmonia. Paz tem sua habitação em nossa cidade, escreveu Zwinglio. Nenhuma disputa, nenhuma hipocrisia, nenhuma cobiça, nenhuma discórdia. De onde pode tal união advir senão do Senhor e de nossa doutrina, a qual nos enche com os frutos da paz e piedade? Willie.
As vitórias ganhas pela reforma motivaram os romanistas a empregar esforços ainda mais determinados para sua subversão. Vendo quão pouco tinha sido conseguido pela perseguição na supressão do trabalho de Lutero na Alemanha, eles decidiram enfrentar a reforma com suas próprias armas. Eles manteriam uma disputa com Zwinglio e, tendo disposto o assunto, fariam como certa sua vitória, escolhendo eles próprios não somente o local do embate, mas também os juízes que deveriam decidir entre os contendedores, e se eles pudessem ter Zwinglio uma vez em seu poder, tomariam cuidado para que eles não escapassem. Como o líder silenciado, o movimento poderia ser rapidamente subjugado. Este propósito, entretanto, foi cuidadosamente ocultado. A discussão foi marcada para ter lugar em Baden, mas Zwinglio não estava presente. O Conselho de Zurique, suspeitando dos desígnios dos papistas e avisado das fogueiras acesas nos quartéis papais, para os que confessavam o Evangelho, evitaram que o seu pastor se expusesse a este perigo. Em Zurique, ele estava pronto para encontrar todos os militantes que Roma pudesse enviar, mas para ir a Baden, onde o sangue dos mártires tinha recentemente sido derramada, era para a morte certa. O Ecopladius e Haller foram escolhidos para representar os reformadores, enquanto o famoso Dr. Eck, apoiado por uma hoste de doutores e prelados instruídos, era um campeão de Roma. Embora Zwinglio não estivesse presente à conferência, sua influência era sentida. Os secretários foram todos escolhidos pelos papistas e a outros era proibido tomar notas sobre a pena de morte. Ainda assim, Zwinglio recebia diariamente um fiel relatório do que era dito em Baden. Um estudante presente à disputa fazia um registro a cada noite de argumentos que eram apresentados naquele dia. Outros 2 estudantes faziam a entrega desses registros juntamente com as cartas diárias de Ocopladius para Zwinglio em Zurique. Reformador respondia, dando conselhos e sugestões. Suas cartas eram escritas à noite, e os estudantes retornavam com elas para Baden de manhã, para eludir a vigilância da guarda estacionada nos portões da cidade. Estes mensageiros traziam cestos com aves domésticas em suas cabeças, e eles era permitido passar sem impedimento. Deste modo, Zwinglio manteve a batalha com seus astutos antagonistas, e ele trabalhou mais, disse Micnius, por sua meditação e resistência ao debate, e transmitindo o seu conselho para Baden do que poderia ter feito por disputar em meio aos seus inimigos, de Aubigné. Os romanistas, cheios de antecipado triunfo, tinham vindo a Baden vestidos em seu rico vestuário e ornamentados com joias. Viviam luxuosamente. Suas mesas eram servidas com as mais caras iguarias e vinhos escolhidos. O peso de seus deveres eclesiásticos era avaliado com divertimento e festejo. Em marcado contraste apareciam os reformadores que eram olhados pelo povo como um pouco melhores do que um grupo de mendigos, e cuja alimentação moderada os mantinha um pouco a tempo à mesa. O hospedeiro de Ecopladius, tomando ocasião para observar em seu quarto, encontravam-o sempre engajado em estudo e em oração, e grandemente admirado, informava que o herege era no mínimo muito religioso. Na conferência é que arrogantemente subiu em um púlpito esplendidamente decorado, enquanto o humilde Ecopladius, modestamente vestido, sentou em frente de seu oponente sobre uma plataforma arrogantemente construída. De Aubigné. A potente voz de Eck e sua ilimitada confiança nunca lhe falhavam. Seu zelo era estimulado pela esperança de ouro, bem e de fama, pois o defensor da fé estava para ser recompensado com uma generosa quantia. Quando os melhores argumentos falhavam, ele recorria a insultos e mesmo às maldições. Ecopladius, modesto e não confiante em si mesmo, tinha evitado o combate e entrou nele com a solene declaração: eu não reconheço outra reforma de justiça além da palavra de Deus. De Aubigné. Embora gentil e cortês com seu procedimento, ele provou ser capaz e resoluto, enquanto os representantes de Roma, de acordo com seu costume, apelavam para a autoridade dos costumes da Igreja. O reformador apegou-se firmemente às Santas Escrituras. Na nossa Suíça, ele disse: os costumes não têm nenhuma força.
a menos que estejam de acordo com a Constituição. Ora, em matéria de fé, e a Bíblia é a nossa Constituição. De Albigné. O contraste entre dois disputantes não foi sem efeito. O raciocínio calmo e claro do reformador, tão gentil e modestamente apresentado, apelou para mentes que se voltaram em nojo das violentas e arrogantes declarações de Eck. A discussão continuou por 18 dias. Ao seu final, os papistas com grande confiança declararam a vitória. A maioria dos delegados se colocou ao lado de Roma e a dieta declarou que os reformadores foram vencidos. E declararam que eles, juntamente com Zwinglio, seu líder, estavam cortados da igreja. Mas os frutos da conferência revelaram qual lado residiu a vantagem. O debate resultou em grande ímpeto à causa protestante. E foi não muito tempo depois que as importantes cidades de Berna e Basileia se declararam pela reforma. Então, povo de Deus, essa foi a história do reformador Zwinglio, na Suíça, capítulo 9 do Grande Conflito. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. 24 horas de adoração do seu dia, Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. Muito obrigado, meu Deus, por este momento, desses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez-me de mim o seu servo, para proclamar essas verdades da Idade Média contra a Igreja Católica. Por isso, meu Deus, muito obrigado por este momento, Senhor. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem para compartilhar o conteúdo do meu canal, ok? E quero um Feliz Natal para todos vocês. Que Deus abençoe a todos e voltarei na semana que vem com o capítulo 10 do Grande Conflito. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo.